Neste vídeo vamos ver 3 fundos imobiliários de tijolos que estão muito descontados. Estão quase de graça na Bolsa de Valores. Eles estão lá esquecidos na Bolsa, ninguém está dando bola para eles. Muito se falou dos FIs de papel ultimamente, que estão pagando muitos dividendos, mas sofreram alguns problemas com inadimplência. Isso também derrubou o mercado de fundos imobiliários. Então, será que vale a pena a gente voltar para os FIs de tijolos? Como que está o cenário econômico atual? Se está favorável ou não para a gente investir neles? E é isso que a gente vai ver. A gente vai analisar os indicadores, os principais indicadores desses 3 fundos imobiliários e ver se vale a pena a gente incluir eles na nossa carteira de investimentos. Então, bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Xavier, estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, eu estou postando vídeos novos toda semana, um na quarta-feira e outro no sábado. Então já se inscreve aqui no canal que eu tenho certeza que você vai gostar. E bora lá, vamos dar uma olhadinha rápida no índice do IFIX, para depois a gente entrar em detalhes nesses 3 FIs que a gente vai dar uma olhada. E beleza, aqui nós temos o IFIX, que é esse índice então que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários, e a gente vai traçar um paralelo também com a taxa Selic. O que acontece quando nós estamos vivendo um ciclo de baixa da taxa Selic ou então um ciclo de alta dos juros, um ciclo onde a taxa Selic está lá em cima. Se a gente for pegar então o histórico, desde lá de 2016, nós tivemos uma alta muito grande nos fundos imobiliários. Aqui no início, aqui fevereiro de 2016 até o início de 2020, antes da pandemia, nós tivemos uma alta aqui muito grande de quase 150% no IFIX. Agora, mais recente, se a gente for pegar aqui o início de 2019, finalzinho de 2018, nós também tivemos uma grande alta, que aqui foi de 53%. Mas beleza, vamos comparar aqui com o gráfico da taxa Selic. Lembra que ali no IFIX, lá em 2016, nós tivemos aquela grande alta, que foi justamente aqui, lá em 2016, nós estávamos com uma taxa Selic de 14%, e de 2016 a 2019, nós tivemos uma baixa nessa taxa Selic. Ela saiu dos 14%, chegando aqui numa média de uns 6, 7% de taxa Selic. Então veja que essa queda, essa primeira queda, já representou essa grande primeira alta aqui. E na segunda queda, nós tivemos também uma alta expressiva, que foi lá essa queda de 7% na taxa Selic para 2%. Nós tivemos novamente mais uma alta aqui no IFIX, nos fundos imobiliários. Então sempre que a taxa Selic baixa, ela estimula a economia, a Bolsa de Valores como um todo, não só os fundos imobiliários, mas as ações também, elas se beneficiam, toda a bolsa cresce, as pessoas procuram mais os investimentos de bolsa, pois a renda fixa ela não vai estar valendo muito, ela está lá rendendo 2% ao ano, como ela estava em 2020, então as pessoas também procuram muito fazer esses investimentos. E aí, se a gente for comparar depois o que aconteceu, nós tivemos a pandemia, a inflação, a taxa de juros começou a subir novamente, então nós saímos desses 2% para esses 13,75% que nós estamos vivendo hoje. E aí a gente pode ver que nós tivemos um desempenho negativo. Lá de 2020 até agora, nós tivemos altas e baixas, mas até agora nós tivemos aqui um acumulado de uma queda de mais ou menos 14, 15% no IFIX. Então, a Bolsa de Valores ela vem sofrendo, ela vem oscilando bastante. Nesse período nós tivemos os FIs de tijolos, que é o que a gente vai falar aqui no vídeo, vamos mostrar. Eles tiveram uma queda muito grande e os FIs de papel eles estavam pagando bem, porque os FIs de papel eles têm lá títulos de renda fixa, CRIs e LCIs que estão lá rendendo juros. Então, como a taxa de juros estava alta, eles estão pagando altos dividendos, mas também tivemos alguns problemas de inadimplência, o que derrubou também o mercado nesses últimos meses. E beleza, dito isso, explicada essa relação toda da Selic com o IFIX, com os fundos imobiliários, o que eu penso que daqui para frente vai acontecer? Nós vamos chegar num ponto onde esse ciclo de alta vai terminar. Ele já mostrou que essa alta ela foi interrompida, então em algum momento nós teremos um controle melhor da inflação, um controle melhor dos gastos, uma responsabilidade fiscal maior por parte do governo. A gente tem que acompanhar muito de perto isso. A taxa Selic ela só vai baixar quando o governo der sinais de que está indo para o caminho correto, que a economia está indo para o caminho correto. E aí nós entraremos num novo ciclo de baixa dos juros, um novo ciclo de baixa da taxa Selic. E aí provavelmente pouco a pouco essa taxa Selic ela vai começar a baixar. Então isso é o que eu acredito que vai acontecer em um médio e longo prazo. Não é que isso vai acontecer amanhã ou no próximo mês, mas esse ciclo de alta dos juros ele vai ter um final e ele vai começar a baixar. E o que vai acontecer novamente no IFIX? Provavelmente teremos novamente uma alta bem expressiva. E olhando para isso, olhando para esse cenário todo dos fundos imobiliários, eu vejo grandes oportunidades de investir, principalmente nos FIs que estão mais descontados, que são os FIs de tijolos. São aqueles FIs que possuem imóveis reais, shopping centers, galpões logísticos, prédios comerciais. E é isso que a gente vai ver. Nós vamos ver aqui 3 FIs que estão descontados, que a gente pode dar uma olhada pensando em ter esse ganho de valorização e também dos dividendos conforme o tempo vai passando, conforme esse ciclo
ciclo de alta dos juros vai encerrando, a gente vai tendo essa baixa da Selic e esse aumento nos fundos imobiliários. Então nós vamos dar uma olhada nesses 3 fundos imobiliários, começando aqui pelo VISC11, um excelente fundo imobiliário de shopping centers. Para você ter uma ideia, ele possui 20 shoppings dentro do seu portfólio, espalhados em 12 estados brasileiros. Então ele é um fundo bem conhecido, bem famoso, e a gente pode comprar ele aqui com cerca de R$107 e o valor patrimonial dele está em R$123. O que é esse valor patrimonial? É justamente o valor ideal dos imóveis, o valor justo de mercado daqueles imóveis. Mas na Bolsa de Valores as pessoas estão pagando menos. Existe um pessimismo ainda na Bolsa e principalmente com os fundos imobiliários. Então o VISC11 está sendo negociado a um valor bem abaixo do seu valor patrimonial, o que representa esse PVPA em 0,86. Esse PVPA, quando ele fica igual a 1, está sendo negociado no valor justo. É como se a gente estivesse pagando de fato esses R$123. Mas como ele veio abaixo, significa que ele está descontado. Por isso, esse valor do mercado de hoje de 107. Se ele estivesse caro, ele estaria um valor acima. O PVPA estaria um valor maior do que 1. Então nós temos aqui realmente um fundo que está bastante descontado. Ele tem um patrimônio líquido de 2,3 bilhões de reais e mais de 240 mil investidores. O dividend yield dele do último mês ficou em 0,80, o que dá um acumulado nos últimos 12 meses de 8,47% ao ano. Aqui nós temos um dividendo menor do que os FIs de papéis, aqueles de CRIs, mas é um dividendo bom, um dividendo que vem isento de imposto de renda e a gente tem esse potencial ganho da cota, do valor que a gente está pagando dele. E a sua gestora é a Vinci Real Estate. Então aqui nós temos o primeiro fundo imobiliário, que é o VISC11, um fundo que tem 20 shopping centers dentro do seu portfólio. Uma segunda opção é o KNR11, esse é um excelente fundo imobiliário e ele é híbrido, ele atua tanto com lajes corporativas, que são esses prédios comerciais que a gente está olhando aqui nessa imagem, e também com galpões logísticos. São aqueles grandes galpões que armazenam as mercadorias dos e-commerces, que fazem aquele despacho imediato para nós que estamos lá comprando na internet. Então nós temos aqui o KNRI, essa divisão ela acontece mais ou menos 50% para cada um desses setores, para o setor de lajes e o setor de galpões logísticos, e ele possui 20 imóveis, sendo 12 prédios comerciais e 8 galpões logísticos. E a gente pode comprar ele aqui com um valor de R$142 e o valor patrimonial, o valor da soma dos imóveis dele, daria mais ou menos R$160. Então veja que tem sim um grande desconto aqui também no valor da cota do KNRI, o que deixa o PVPA dele em 0,89. Então a gente está aqui com um desconto de cerca de 11% do preço da cota deste fundo imobiliário. Ele tem um patrimônio líquido de 3,8 bilhões de reais, é muito grande, e o número de cotistas é de 246 mil investidores. O dividend yield dele do último mês ficou ali em 0,70, o que deu um acumulado nos últimos 12 meses de 7,61%. Lembrando, é um dividendo menor, os FIs de tijolos estão pagando menos e por isso também estão esquecidos na bolsa. Ninguém está querendo comprar os FIs de tijolos, sendo que os FIs de papel estão lá pagando mais. Mas os FIs de papel também têm um risco bem maior. E aqui então a sua gestora é a Kinea, que é do Grupo Itaú. E para fechar nós temos aqui o nosso terceiro FI, que é o HFOF11. Esse ele é um fundo da categoria de papel, mas ele é um FOF. Um FOF investe em vários outros fundos imobiliários. Então quando a gente compra o HFOF, é um investimento, mas dentro do portfólio dele possui vários outros fundos imobiliários. E dentro desses vários outros FIs, existem muitos deles que são de tijolos. Cerca de 80% da carteira do portfólio dele são FIs de tijolos. Então a sua cota caiu muito porque todos os FIs de tijolos também caíram. E a sua carteira estava concentrada nisso, ele também teve um grande desconto. Então se a gente for olhar, a gente pode comprar ele com R$65 e o valor patrimonial dele é de R$75, o que representa ali um PVPA de 0,87, também demonstrando um grande desconto. E quando os FIs de tijolos começarem a subir, o HFOF também vai acompanhar toda essa alta, toda a sua carteira vai subir junto. Nós temos um patrimônio líquido dele de 1,7 bilhões, tem mais de 70 mil cotistas e o dividend yield dele está um pouco maior, está em 0,97% ao mês, quase 1% ao mês, o que deu um acumulado no último ano de 11,27%. Então nós temos um FI que está pagando ótimos dividendos e que também está descontado. Então nós temos aqui uma ótima opção para a gente olhar e quem sabe investir. E a sua gestora é a Hedge Investments. Então aqui nós vimos esses 3 fundos imobiliários que a gente pode dar uma olhada, uma estudada a mais e pensar se vale a pena a gente incluir na nossa carteira. Aqui tem um resumo, uma tabela com um resumo desses 3 FIs. Nós temos o VISC11 com PVPA de 0,86, um KNR11 com 0,89 e o HFOF com 0,87. Então 3 FIs que estão bem descontados e pagando bons dividendos ali na faixa de 8 a 11% ao ano. Lembrando que eles têm esse potencial da gente investir e a gente ter essa valorização com eles ao longo do tempo. Por esse vídeo aí, espero que você tenha gostado. Eu acredito que a gente está vivendo uma enorme oportunidade, nunca vista antes na Bolsa de Valores.
ela está muito descontada, seja com os fundos imobiliários, seja com as ações. Nós temos grandes oportunidades no mercado. E bom, basta a gente comprar, investir pensando no longo prazo, pensando nessa valorização que vai vir para nós lá na frente. Enquanto isso, a gente vai recebendo dividendos, a gente vai crescendo o nosso patrimônio. Mas a ideia é essa, aproveitar esse momento que ninguém está olhando para a bolsa para comprar, para investir e ter essa rentabilidade futura. E se você quer aprender como montar uma carteira de investimentos diversificada, eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu falo como montar uma carteira de FIs do zero e um segundo vídeo falando como que eu investiria nos meus primeiros R$1.000. Então dá uma olhada ali que eu tenho certeza que você vai gostar. E meu muito obrigado, até semana que vem, falou!